Alô, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Albertina Duarte, médica. Como vai, doutora Albertina? Tamanha que felicidade de estar aqui, né? Esse programa faz parte da minha vida, Tem 25 anos o vinte e programa. cinco anos, e eu aprendi muito. Aqui, a gente aprende quando fala, não é que a É, gente... é, E eu quero agradecer todo o carinho, porque poucas entrevistas eu dou, que eu saio menos cansada. A gente sim. sempre se cansa, tem medo, Ou né? sai satisfeita, né? É, Feliz, feliz. é. Agora, quando eu soube que a Fernanda Montenegro tem medo cada vez que entra no palco, eu falei, Com poxa, a idade que quem, ela tem, né? quem eu sou para não ter medo de uma É, entrevista? Quem eu é. sou? Imagina. Olha, a doutora Albertina Duarte é médica ginecologista e obstetra. Ela é escritora, palestrante, coordenadora do programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, chefe do ambulatório de ginecologia do adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro da diretoria da Sociedade de Ginecologia da Infância e da Adolescência. Isso. Espero ter falado tudo. Mas deve Acho, ter mais coisa, né? tem, tem. Mas eu Doutora, acho que o mais importante é que acho que esse compromisso que eu tenho com a saúde da mulher, né, e com a exatamente. saúde. Doutora Albertina, é sempre um prazer recebê-la aqui, viu? Em que cidade a senhora nasceu? Eu nasci em Leiria. Leiria é um distrito. Como São Paulo é um estado e a capital é São Paulo, então Leiria, distrito, capital Leiria. Sim, E eu sou de um bairro que chama Monte Real, que sei. era onde o rei tem o castelo e tinha um monte. Então era Monte Real, é a cidade, Veio para o Brasil com quantos anos? com 7. 7 anos. Então é brasileira. Olha, eu tive que perder o sotaque, porque É, hoje fala bullying, na é, época era gozação, é, né. é. E quando eu entrei na faculdade, me jogaram água, daquele trote, eu era muito nova, aí eu falei: "Ai, que me faz frio", aí ficou, né, em vez É, de não me joga, "Ai, que me faz", sim, né, não tinha verbo sim. fazendo, tinha a fazer, né. Então, eu falei: "Vou perder o sotaque", porque não aguentava mais. É, Então, é. durante a faculdade, eu perdi o sotaque. E o marido é Nisei ou japonês? Então, eu acho que eu fui uma das primeiras gerações, assim. Hoje, o japonês está casando, a comida está comum, tudo. Mas eu fui a primeira, uma das primeiras gaidin, né, ocidental, que namorou um japonês. Ele nasceu no Japão, mas a família dele foi para lá viajar e ele acabou nascendo lá e não voltaram porque a guerra estava lá, né, Sim, sim. foi 39, 45, então ele volta depois que a guerra acaba. E eu lembro, assim, que eu comia comida japonesa no bairro da Liberdade, eu era a única ocidental. Sim. E, gostava da comida japonesa, mas naquela época ninguém gostava. E então eu me adaptei muito com a cultura japonesa, respeito muito, muita calma. Imagina uma portuguesa assim, a minha É. mãe, toda. Eu conheço o Japão, é outra cultura, né? É outra cultura. Doutora Albertina, a sua infância foi onde? Lá ou aqui? Então, eu vim com 7 anos, aí eu fui morar no interior de São Paulo, né, em Paraguaçu Paulista, Rancharia Presidente Bernardes, que meu pai trabalhava na construção, a construção terminava, ele ia para outra. Aí eu vim para cá, no terceiro ano da escola, quarto ano, aí eu ganhei uma bolsa, que eram 8.000 candidatos e eu peguei primeiro lugar. Que beleza. E só fui mal, eu tirei 10 de matemática, 9,5 de português, justamente porque eu escrevi a fazer, não fazendo, Sim, né. sim, colocou o azinho. Lá em Portugal não tem gerúndio. Exatamente. E aí eu estudei no colégio Eduardo Prado, que era um colégio de alta elite, mas eu Famoso, casei com bolsa, famoso. eu estudei com bolsa. É. Tem filhos? Felizmente eu tenho 2.
eu queria ter mais um, mas o meu marido falou: "Não, eu estou cansado um pouco de ser mãe e pai, né". É, Então, porque a tenho sua do profissão tenho 2, uma menina que é psicóloga, e tenho um filho que é engenheiro naval. Nenhum quis fazer medicina, porque meu filho falava: "Eu quero férias", e a minha filha falava: "Eu preciso descansar". e a E senhora tem quantos anos de profissão? 50, 50 anos. É tempo, né? é muito, Muito. Um aprendizado muito. incrível. Eh, primeiramente, por que a senhora escolheu a medicina, sobretudo a ginecologia e a obstetrícia? Olha, eu ai, tô vendo aqui as fotos, É, ai, que incrível, que é. incrível. Olha, o que que acontecia? A primeira vez, quando eu entrei na faculdade, eu gostei muito de neurologia. Eu nunca me lembro de não ser médica. Eu queria ser médica desde Sim, Portugal, era vocação já. queria. Porque a minha tia, a avó, era parteira. Então eu acompanhava a minha, Sim, até queimei meu braço, porque esquentava água para, né, mas eu sim, não entrava na sala, mas eu esquentava água. sim. Bom, aí eu falei: "Ai, gostei muito de neurologia". Só que aí eu fiz o primeiro parto quando eu estava no terceiro ano. E Ah, aí comecei a trabalhar com as mulheres, e eu me sensibilizava com elas falando: "Olha, a senhora acha normal eu ter tanta cólica? Olha, eu sofria, meu marido reclama, eu estou mais larga". Eu falei: "Não é possível, é muito sofrimento". Aí eu assumi. Quando eu estava no quarto ano, eu falei: "Vou ser ginecologista". que beleza. O o o homem ou a mulher que procura mais o médico? Ah, nenhuma dúvida que a mulher. Mulher, né? Né, a mulher, imagina, a mulher faz exame O homem vai ginecológico, levando. faz o toque, coloca o espéculo. O homem, para fazer um toque retal, faz um escândalo, É, né. é. E a gente percebe até que na adolescência, que eu dirijo o programa, então, antigamente era 70% menina, 30%, homem adolescente. Agora tá 60-40, mas ainda, com certeza, a mulher É a faz exame mulher, é a ginecológico mulher. muito mais. E o homem só vai muitas vezes porque a mulher leva. É, exatamente. Já aconteceu comigo. Com certeza. Eh, a senhora participou da criação do primeiro ambulatório de ginecologia infanto-puberal no Hospital das Clínicas da USP, em setembro de 71. Faz tempo. Como surgiu essa iniciativa, doutora Albertina? Então, eu estava recém-formada e nossa, então faz mais anos. Recém-formada, e o que que aconteceu? Eu vi as meninas adolescentes estarem no meio das mulheres. Então, por exemplo, uma falava: "Eu estou com hemorragia", a outra falou: "Eu preciso tirar o útero". Aí eu falava assim: "Não é possível, tem que separar". Aí o outra falava assim: "Eu tô com dor", uma falava: "Ah, eu tô com mioma". Aí eu atendia a menina, ela falava assim: "Ai, eh, será que eu vou ter que tirar útero?". Agora teve uma coisa pessoal, eu não fui adolescente, eu ajudei a criar meus irmãos. Sei, Então eu sei. entendia que era muito forte você ter 10, 11 anos e teria que ser ouvida. Acho que como eu nunca fui ouvida, porque eu já tive que cuidar, e principalmente eu me sensibilizava com aquelas adolescentes que aí eu chegava, porque era cara de mais nova, era mais nova, elas falavam: "Ai, doutora, daria para a senhora me atender?". Aí eu falei: "Professor Álvaro Bastos", que meu filho chama Álvaro, em uma das homenagens que eu fiz ao professor Álvaro. E ele pegou e disse: "Álvaro Bastos". Sim. Aí ele falou assim, eu falei: "Professor, vamos abrir um ambulatório, um espaço sozinho para os adolescentes?". Aí ele falou: "Você quer?". Eu falei: "Eu quero". Aí eu reuni todas aquelas pessoas que eram um pouco na contramão no HC. A doutora Valderez, que era uma psicóloga muito importante, mas que ela era meia reivindicadora, então eu escolhi todo mundo reivindicador e coloquei na adolescência. E aí eu fiquei chefe com 1 ano de formada. Puxa vida. Já Ele começou a carreira com do chave de ouro. ele me colocou como chefe, mas para ser chefe,
para depois ser aprovada, eu era residente. Então, aí eu fui contratada como assistente 8 anos depois. Então, eu trabalhei 8 anos de graça para ser contratada. Eu sei que a senhora participou das discussões para a implantação do SUS, né? Que beleza o SUS. Cam Caman Camunha, Camunha. imagina, Camunha. Eu acho que uma das grandes glórias que eu tenho na minha vida é de ter sido eu fui na comissão, tinha 20 pessoas. Ah, eu acho que hoje dessas 20, hoje não, talvez umas 15 já tenham morrido. E a minha glória foi que na mulher tinha muitos sanitaristas, muito da saúde do em geral. Então, naquele momento do SUS, eu coloquei o direito de menstruar, o que é a menstruação, o que é a saúde da mulher. Então, isso foi, eu estou aqui vendo, eu ganhei um prêmio, né? Que estava o governador, estava o secretário de saúde, o Prefeito. prefeito, e essa foi uma vitória porque eu ganhei a medalha de 35 anos de SUS. A hora que nós entregamos o projeto, eu acho que só tive essa emoção tão grande quando nasceram meus filhos. Olha, parabéns, parabéns. Eu fico emocionada, dá para ver. Claro, claro, claro. É para emocionar mesmo, né? O programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo visa atender jovens de 10 a 24 anos nas casas do adolescente, não é? E é focado em saúde sexual, reprodutiva, mental, bucal, prevenção de violências. Vocês estão me emocionando, né? Porque eu estou vendo fotos, assim, eu falei, nossa, que pesquisa lindíssima, que competência, né? Fotos bonitas, hein? Aqui em cima é no Hospital das Clínicas, que eu ainda tomo conta, ali que me deram um colar de presente, os residentes, né? E aqui é a Casa do Adolescente. A Casa do Adolescente é um centro de atenção à saúde do adolescente. Não é Fundação Casa nem Casa, é Centro de Sim, Atenção à sim, Saúde. sim. Então, essa ideia de ter um espaço próprio para os adolescentes é em várias cidades. A gente escolheu os lugares que tinham mais vulnerabilidade. Então, por exemplo, Heliópolis, agora estou querendo fazer em Brasilândia, que é um sonho, e vou fazer, a região leste, a região sul, né? Então, onde tinha mais vulnerabilidade dos adolescentes, por exemplo, Itapetininga, Tatuí, então que seria perto de uma faculdade, para que tivesse problemas, fosse. E, fora isso, a gente fez uma comissão científica muito importante do tempo do professor Pinotti e o professor Álvaro Sim. ajudaram. Essa comissão científica tinha 99 membros, tinha 101, agora tem 99, porque 2 morreram. E aí a gente dava formação para que vários serviços foram feitos. Então, 120 serviços hoje, fora as 20 casas. E é referência, né? É referência, nós ganhamos prêmios, porque São Paulo reduziu a gravidez na adolescência em 76%, fazendo a meta da Agenda 30, do desenvolvimento social, do desenvolvimento social. E foi só possível porque, como a gente escolheu essas áreas onde tinha mais vulnerabilidade, a gente teve ações que envolveram a população. Então, hoje, esse feito que ganhou prêmios fez o Brasil reduziu em 52%, mas São Paulo reduziu em 70%. Como a gente é uma população grande, puxou o valor. Quer dizer, então hoje São Paulo tem um dos menores índices de gravidez, mas ainda é alto, porque a cada 5 horas, uma mãe de 10 a 14 anos se torna mãe, quer dizer, uma criança se torna Sim. mãe. E no Brasil é uma a cada 42 minutos. Quer dizer, então veja a Tem casos diferença. até de 12 anos, né? Né? Eu já fiz parto de uma menina de 10 anos. 10 anos. 10. Meu Deus. Fiz o parto de uma mulher de 51 anos, mas eu prefiro fazer a de 51 e não a Sim, de 10, né? sim, claro. Então, é uma escravidão, né? Porque
a gravidez na adolescência não faz a mulher ficar mais empoderada. Ela deixa a mulher com mais dificuldades de conseguir ter projetos de futuro. Onde entra o planejamento familiar na sua vida? Então, o planejamento, na verdade, ele entra dizendo o direito dessa mulher escolher o número de filhos que quiser. Sim. Então, esse direito, para mim, foi, acho que foi toda a motivação, né, do direito de escuta, né, que era o meu projeto do Infanto Puberal lá atrás, né, que hoje continua, né, o doutor Alcione, hoje, ele é o responsável, e eu criei um ambulatório de adolescência, porque aí eu queria me dedicar de 10 a 24. Onde entra? Entra na ideia, mulheres não podem ser escravas do risco de engravidar. E aí, para mim, assim, os métodos todos, hoje eu luto para que os de longa duração existam, né? Recentemente o ministro aprovou a distribuição do Implanon, que teoricamente é mais dispendioso, mas eu digo que não é caro nada que faça a saúde da pessoa, nada. Como é possível uma menina de 10 anos gerar uma criança, doutora Olha, Robertina? os riscos são, para a menina, primeiro, ela pode morrer. Então, a mortalidade de adolescentes, nós tivemos 22 meninas que morreram porque tiveram filhos, quer dizer, com risco da gravidez. 228 adolescentes. Isso é muito, é quase uma por dia que morre. Sim. Então, o risco da pressão alta, o risco de hemorragias para ela, porque na verdade ela começa tarde o pré-natal. E aí ela sente dores, pressão, nem sabe sentir. Então fica difícil, são 2 crescimentos. Para o bebê, parto prematuro, dificuldades do parto e até situações de malformações congênitas. Mas o grande problema é que são 2 crescimentos, uma menina de 10 a 14, e ela não consegue se nutrir, e existe a questão da saúde mental. Aí ela é abandonada ainda na gravidez, ela muitas vezes foi vítima de abusos, né, na Estupro. verdade é considerado abuso, né, É. e mas muitas vezes mesmo enamorada, ela é abandonada. Então 60% das meninas adolescentes de 10 a 20 anos são abandonadas ainda durante a gravidez. Isso continua? Continua, continua. E Ah. 20% após o nascimento. Então a gente vai ter 80% de adolescentes que foram mães solos. E é muito interessante, nós fizemos uma vez um levantamento, que até foi objeto de um programa. 5 anos depois, só 20% das crianças, filhas de mãe adolescente, tinham contato com o pai. Porque elas então, a gravidez na adolescência, ela se complica, porque além dela ser responsabilidade da menina adolescente, é da família da menina, É, feminina. é. Porque a avó paterna, a sogra, não assume. E se ele que se casa de novo, então E não sabe quem é o pai também, né? às vezes mesmo sabendo, aí essa menina que engravida, ela volta a engravidar, porque às vezes ela fala: "Eu agora vou acertar". Então, a gente tem muitos casos de adolescente que tem medo de falar quem é o pai, né, e tem muitas que foram vítimas de estupro até coletivo, né. É um tema muito complexo, né? Muito complexo. Não dá pra gente tem que fazer um outro programa. É mesmo, é mesmo. A senhora é considerada pioneira do estudo da sexualidade de adolescentes no Brasil, responsável pela redução de 55% de Agora é casos setenta e de seis. Agora é 76. 56 de ca 76. 76 de casos de gravidez alternativa, de adolescentes no estado de São Paulo. Um período de 20 anos isso. Isso. E por que mudou, Camunha? Porque assim, quando lá atrás, todo mundo dizia: "Ai, falta educação, falta informação". E aí nós fizemos uma pesquisa que foi objeto da minha tese.
Os adolescentes dos anos 90 conheciam os métodos anticoncepcionais. Então, não é informação, é a insegurança que essa menina tem de dizer não ou de dizer sim aos métodos. Sim. Então, naquela época, a gente fez uma pesquisa que ganhou prêmio também com a Organização Mundial de Saúde. Os adolescentes conheciam os métodos em 90%. Estou dizendo isso nos anos 90. E 70% não usavam nada na primeira relação. Só 10% não sabiam o que fazer. Quer dizer, 90% sabiam o que fazer. Conheciam os métodos e sabiam o que fazer. Aí, qual era a sensação? A menina tinha medo de não agradar. Por isso ela não usava método, ou eu não falava, não, eu não posso ter relação porque eu posso engravidar. Ela não tinha essa coragem. E o menino não usava preservativo porque tinha medo de falhar. Então, essas situações de insegurança dificultavam a gravidez. Então, eu agora, hoje, estive na escola Oswaldo Alves Cruz, eu falei que eu ia falar aqui no podcast, estive lá com as mães e adolescentes fazendo uma discussão sobre a importância de ouvir o adolescente e também ouvir os pais. Porque, na verdade, hoje, a questão da sexualidade está num plano menor. O grande problema hoje é a saúde mental. Quer dizer, então a adolescente que é deprimida, ansiosa, aí vai ter mais problemas ainda. Ela pode conhecer na internet os métodos, mas chega na hora, pela ansiedade, pelo medo de não agradar, ela não fala. Por que o grande problema hoje é a saúde mental? Pós-pandemia, eu acho que a gente ainda não tem a dimensão do que foi esse isolamento dos adolescentes e as famílias juntos, desagregadas muitas vezes. Mas hoje, as redes sociais ajudam, não sei quanto é a dimensão. Eu estou fazendo uma pesquisa agora que eu ganhei uma emenda, Sim. que fiquei muito feliz para fazer essa pesquisa, e é as ideações suicidas. Quais são os passos do suicídio que está aumentando em adolescentes? Então, veja, hoje, adolescente é vítima de bullying, então a gordofobia, É. a homofobia nem se fala, mas a gordofobia. Tem uma adolescente que quis emagrecer 5 quilos numa semana e foi internada porque ela desidratou. Então, adolescente que chega, estão me colocando na lista das feias da escola e agora, num colégio super importante, das não estupráveis. Poxa, Aí eu atendi uma menina adolescente que me disse: doutora, eu não estou na lista. Eu pensei que ela estava reclamando que tinha uma lista. Não, ela falou: eu queria estar na lista. olha, Quer dizer, ela tinha 13 anos. Então, ao mesmo tempo que eu luto tanto pelos direitos, pela saúde da mulher, eu estou vendo a condição feminina de muita submissão e de muita violência. Ela fala, não, porque agora o namorado ou a namorada fala na cara, você é feia, eu não gosto de você, você é feia, você é gorda, eu vou trocar você por outro. Se tem essa situação do medo de não agradar, imagina como fica essa adolescente. e o feminicídio cada vez aumenta mais, né? E por isso que eu falei que agora, esse momento para mim, eu que lutei tanto pela sexualidade, pela saúde da mulher, hoje eu estou muito envolvida na questão da violência, porque nós temos, Camunha, 4 órfãos do feminicídio por dia. 4. 4 crianças É ficam. muita coisa. É muita coisa, é uma guerra. É, É 1.400. é, Quer dizer, a gente está falando tanto das guerras. é. Eu não quero o Brasil com guerra. Eu vim para Portugal, de Portugal para cá, para ter paz, né? Sim. Quer dizer, e aí eu vejo esse absurdo que é as mães. E as que quase morrem? E as que não morrem? As que podem morrer? Porque a gente está falando das que morreram, mas tem muitas mulheres vítimas de violência e que vão poder morrer. Mas uma das coisas que me assusta, não sei se você sabe, o Brasil é um dos países que mais dentes arrancados tem, porque o agressor dá soco no No rosto rosto. para desfigurar o rosto. Sim. Que coisa horrível, não?
Então, quem atende uma mulher que foi apanhada, que apanhou, quer dizer, os casos de estupro, que você é uma feia, você não vale a pena ser estuprada, mas eu vou te estuprar porque eu tenho dó de você. Olha, essa Nossa mulher não senhora. levanta mais. É. Ela tem mulher que diz assim: "Doutora, eu apanhei tanto, 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 que eu sinto o suor dele em mim. Eu não posso ver o cheiro, porque eu sinto o suor". Quer Mu dizer, muitas vezes a senhora tem que fazer o papel de psicóloga também, felizmente eu não tenho uma é? equipe grande que me ajuda, mas a escuta, eu digo para os meus alunos, para toda a minha equipe, quem trabalha com saúde tem que gostar de gente. Se não gosta, aliás, a comunicação, a educação, se você não gosta de gente, você não olha. Então, hoje, a grande dificuldade que a gente tem, que eu tenho batido na área da saúde, é esse poder de escutar. Porque você pode não ter ferramentas da psicologia, mas a escuta é um primeiro atendimento psicológico. Doutora Albertina, e o aborto? Então, o aborto continua um problema, né, que a gente tem que estar discutindo com mais profundidade, porque no último censo a gente teve 224.000 mulheres que foram internadas pós-aborto. Pós-aborto ou provocado, quer dizer, ninguém fala que é provocado, mas 224.000. 54.000 adolescentes. Então, na verdade, a questão do aborto tem que ser discutida com muita profundidade, porque hoje muitas adolescentes e mulheres que são estupradas, que teriam direito ao aborto legal, elas são mal atendidas e ainda não têm uma, um atendimento adequado. Para adolescente que aborta, ela pode voltar a engravidar em péssimas condições. Quer dizer, então, é preciso discutir como fica antes, durante e depois essa mulher. Essa menina de 10 anos que a senhora falou, ela sofreu aborto, não? Não, ela chegou grávida, eu atendi ela no Hospital das Clínicas, ela chegou com dores, de uniforme, Camunha, de uniforme de escola. Que Aí quando ela judiação. chegou com dor, aí todo mundo: "Ai, ela tá com apendicite, ela tá com dor, tudo". Eu estava lá, estava olhando, vi ela fazer força, parece que ela tá fazendo força de parto. Aí ela falou para mim: "Eu quero ir no banheiro". Eu falei: "Essa barriga tá grande". Eu fui, eu peguei o nenê do banheiro, Nossa. no meio de fezes. E aí ela ficou machucada, eu fiquei acho que umas 4 horas, 5 talvez, costurando essa menina. A mãe, quando eu falei: "Hã, eu tenho que", ela acabou de nascer o nenê. A mãe só desmaiava. E E foi aí estupro aí? então, teoricamente foi, porque o vizinho, que ela foi o filho do vizinho, menos de 14 anos a legislação fala. Agora, eu já tive adolescente de 13 anos que namorava um menino de 15 e que engravidou. Quer dizer, quantos? Agora, geralmente, de 10 a 14, ela tem relação sempre com uma pessoa mais velha. Agora, um caso, olha, essa tá na minha cabeça. Eu contei hoje lá na escola. O menino de 14 anos engravidou a namorada, a irmã da namorada, Poxa a vida. prima da namorada, a amiga da namorada e a inimiga da namorada. 5 5. que foram nascendo a cada 2 meses, assim. E aí, a gente chamou a mãe. E a mãe falou assim: "Doutora, o meu filho é lindo, a senhora vê como ele é lindo? Ele tem olho azul, ele é lindo. Essas meninas são umas mulheres, elas não são, elas são umas mulheres, ela tem 15 anos, são muito mais velhas do que ele, então ele não tem culpa". Então veja, a educação sexual, a gravidez não é um problema da mulher, é um problema do casal, Sim, do homem e da mulher. sim. E os pais não podem ficar culpando a menina. Tem que, não tem esse pai. É pai e mãe para toda a vida. Não é ficar só ela e mãe. Quando é que surgiu esse não é não? Não é não, olha, faz pouco tempo, né? Faz uns 20 É. anos, né? 15 anos. Mas eu achei que foi uma das falas muito importantes.
Na verdade, gênero e a condição feminina começa a ser discutida nos anos 80, que eu fiz eu lembro que era o Congresso Mundial em Quênia, 85, e as mulheres dos países desenvolvidos, eu estava representando o Brasil, na verdade eram 100 mulheres da América Latina, eu era muito nova, nossa, eu não sei como é que eu aguentei. Era Eva Bly, hã, Eliette Saffioti, mulheres poderosas, a Margarida Genevois, todas mulheres muito poderosas que foram para a Quênia. E me lembro que as pessoas a gente estava muito com a questão da saúde, física e tudo, e já os países desenvolvidos falavam da psicológica também. Então, naquele momento se esboçava. Agora, não a não é uma frase muito forte, e é muito difícil dizer não é não. Olha, o não é mais fácil para adolescente e para mulher dizer não é sim. É uma pena, né? É uma pena. É. Mas eu não vou morrer ouvindo as mulheres falando não é sim. Eu vou lutar até morrer para que se não é Não não. é não, claro. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Quais são os principais desafios clínicos e sociais no atendimento de jovens pacientes? Bem, então vamos pensar nas mulheres. Hoje, assim, é inadmissível que as mulheres morram, adolescentes, morram por gravidez e pós-parto. É inadmissível. Agora, nós temos problemas nutricionais de nutrição, então muitos adolescentes estão sendo internados porque fazem regimes absurdos e tudo, mas nós temos problemas das infecções e dos problemas de acidentes e também problemas respiratórios. Dos meninos é mais acidente, homicídio e suicídio. E também problemas respiratórios e infecciosos. Mas hoje a gente está vendo que o suicídio, o coaching, que é a corte, está aumentando. Então, eu diria que hoje, na ponta da. A gente está conseguindo evitar muitas coisas, reduzindo a gravidez, reduzindo, melhorando a questão da anticoncepção, mas a saúde mental, ela é hoje prioritária. Eu sou ginecologista, para mim seria mais fácil. Nunca pensei que eu ia falar isso aqui no programa. Agora, a senhora está falando em São Paulo, né? Imagina o Brasil. Não, eu estou falando do Brasil. Do Brasil mesmo? Do Brasil. Sim. A gente fala, ai, a Suécia. Claro, São Paulo, o suicídio está democrático. Então, você fala assim, você fala, ai, a Suécia, as pessoas têm muito suicídio. Então, o Brasil tem doenças de todos os mundos. Tem no primeiro mundo, que é o suicídio, a violência. No Japão também tem. Também, claro, então a gente tem desenvolvimento, tem dos países ricos e tem as doenças da África. Quer dizer, nós somos democráticos. Sim. Só mesmo um SUS para colher tudo isso. Sim. Né? A senhora gosta de escrever? Gosto. Então, o nosso grupo tem o Orbis News, que é um portal só de artigos de pessoas legal. ilustres. Ah, então, que bom. Fica aí o convite para a senhora escrever quando quiser. A senhora tem livros que falam sobre gravidez na adolescência, né? Quais os maiores desafios de uma adolescente grávida? Ela descobre que está grávida. Olha, eu acho que esses dois, para mim, foram muito importantes. Acho que esse nome, Ai, Como Eu Sofri por Te Amar, ele, isso foi uma fala, foi um dos primeiros livros que eu fiz. E agora, né, o último foi uma vitória, porque a gente fez com Rui Paixão,
que ele é português. A Leila, que é psicóloga, chefe da psicologia aqui da USP, ela é professora adjunta, e isso foi Histórias de Adolescentes Grávidas no Brasil, Portugal e Guiné. E os desafios são todos esses. Quer dizer, primeiro, a saúde física a gente já sabe, começa tarde o pré-natal, desnutre, tem infecções, tem parto prematuro. Mas tem um grande desafio, que é o social. Essa adolescente dificilmente volta à escola, ela não tem condições econômicas de se sustentar, nem sustentar o bebê, tem um subemprego, e adolescente fora da escola é para o resto da vida, né? Então, eu diria que o grande desafio, neste momento, além do físico, que a gente pode controlar, é o social, de fazer com que essa mulher tenha um projeto de futuro não desigual. Porque ela não é culpada, ela é vítima. E se ela é vítima, o Estado e o país têm que acolher. Muito assustador, porque eu sou brasileira de coração, aí eu vejo os índices de Portugal todos menores. Por exemplo, a mortalidade infantil, que a mãe adolescente perde mais os seus filhos por mortalidade infantil do que a mãe adulta. E em Portugal, a mortalidade infantil é de 2,8, quer dizer, cada 1.000 crianças que nascem, 3 morrem. Quer dizer, então, morrem por problema. O Brasil está em 12,6, mas Roraima está em 20. E a África está em 30. Quer dizer, então nós temos regiões no Brasil que são África. E aí a gente fala, ai, Argentina. Argentina é 6. Então fala, meu Deus, é o Portugal. Não pode ser a minha aldeia ter menos morte do que o Brasil, que tem o SUS. Sim. Fico muito revoltada. Então, o desafio é esse, é fazer com que essa mãe, se engravidou, ela tenha condições de retornar ao trabalho e retornar à escola. E fazer, então, que ela possa não se sentir culpada, ela se sentir amparada. Independentemente da gravidez, com quantos anos uma jovem deve procurar uma ginecologista? Eu digo sempre que o primeiro exame ginecológico é no berçário, porque quando o pediatra olha os genitais dessa menina, tem muitas malformações, tem até ímen incompleto ou mal formado, até ímen fechado, que depois ela pode ter muco. Mas eu sempre diria que um pediatra pode avaliar essa menina, mas com segurança, aos 10 anos. Era importante que o ginecologista pudesse orientá-la. Você sabe que tem uma escala, Camunha. Essa escala é muito linda, porque ela mostra as etapas do desenvolvimento da mama e dos pelinhos. Então, você imagina, uma professora poderia saber, olha, se você tem os pelinhos lisinhos, e ainda bem poucos que não chegam da virilha, você não vai menstruar ainda. Para menstruar é preciso ter pelinhos enrolados. Se a sua mama está só no comecinho, você não está menstruando. Então, isso seria um alerta para quem vai menstruar precoce e para quem vai menstruar tardio. Porque tem muita menina que fica com medo de menstruar, aí a mãe também leva absorvente. Tinha uma adolescente que roubava o absorvente da escola, porque a gente fez um programa de dignidade menstrual e que tem absorvente na escola. Então, como ela tinha medo, ela não estava menstruada, mas ela roubava para ficar sempre na bolsa dela. Como garantia. Como garantia. Quer dizer, não era roubo, era expropriação, né? Sim. Apropriação. Sim. Mesmo com informação disponível, muitos jovens não utilizam métodos contraceptivos. Por quê? Então, o menino tem medo de não agradar, o menino tem medo de falhar, então ele não usa o único método que é o preservativo, ele acha que... Aí ele inventa desculpas, não me dá prazer e tudo. É muito difícil para nós, a gente fez um trabalho que... o preservativo, a camisinha é prova de carinho, vista a camisa. Quer dizer, mas as meninas, elas acontece muito rápido agora. Agora está pior, porque acontece muito rápido. Então, ela conhece o menino, daí a 1 hora, um dia, no máximo 1 mês,
não mais um ano que antigamente, ela tem a primeira relação. Então ela não tem intimidade para dizer não é não. E não tem intimidade para dizer sim, eu só tenho relação se eu tiver um método ou isso. Então, é a rapidez, a insegurança e um medo de dizer não é não, sim é sim. Muito bom. Existe romantização na maternidade entre adolescentes? Antes existia, até entre os profissionais. Porque eu lembro que quando a gente começou a psicologia, falava assim, ai, é porque a menina quer ter um status. Hoje, a realidade é tão forte que não tem mais romantismo. As adolescentes sabem que é difícil. Mesmo que inicialmente elas acham que é legal, mas elas veem tanta situação. Eu fiz um trabalho com adolescentes grávidas da Rocinha. Ah, isso faz mais de 15 anos. Com a Cláudia Costinha, ainda quando ela era secretária da Educação do Sim, Rio. sim. Ela foi incrível. Eu tenho isso gravado. Então, claro que ninguém ia falar que aquelas meninas eram grávidas de traficantes. Mas qual foi a fala? Elas falavam assim: ah, eu pensei que agora, estando grávida, eu ia dar um herdeiro para o chefe da biqueira. Só que o que ele fez foi me trocar por uma novinha. É, Então a realidade, é outra. ela é muito rápida, É, é muito rápida. Quer dizer, a romantização existe na novela, né? Que é. essa novela eu fico muito nervosa com ela. Eu assisto ver, porque é quase impossível uma grávida da adolescência, ela pode querer fazer medicina, mas eu não conheço nenhuma das minhas alunas que foi grávida na adolescência. Se alguém me conhece, alguma adolescente que foi médica, grávida na adolescência e se tornou médica, nesses anos todos não encontrei ninguém. Já encontrei psicóloga, assim, que foi grávida na adolescência e depois se tornou psicóloga. Sim. Enfermeira, menos. E médica, eu ainda não tive. Se alguém me tiver ouvido e conhecer uma médica que engravidou aos 15 anos, por favor, me avisa. Qual é a sua opinião sobre a medicina hoje no Brasil? A medicina está perdendo uma grande oportunidade. Nós não podemos ter uma lista de espera de miomas, de mulheres que precisam ser operadas, e Papa Nicolau tão pouco que a gente faz. Com tantas faculdades de medicina, a gente precisa colocar essa faculdade atendendo a periferia. Eu fico envergonhada quando um diretor de faculdade fala: ai, professora, a senhora quer conhecer a nossa sala de simulação? Hã? Simulação do quê? Simulação de parto, simulação de escuta cardíaca. Eu? Não, eu não quero. A simulação, não. A supervisão é lá na periferia, em Tocantins, no norte, atendendo. Então, a minha proposta, e eu tenho falado isso para os ministros, é que se comprometam com as faculdades pagas, absurdo. Eles podem operar essas mulheres num grande mutirão para zerar a fila. Nós não podemos. Esse SUS não é o meu. O SUS meu é para todo mundo a ser atendido. Então, não quer? Cadê os indígenas? Cadê os quilombolas? Põe essa. E tem um monte de adolescentes, de jovens nas faculdades que nunca olharam uma mulher, nunca olharam no olho, nunca puseram a mão. E tem a questão do clima, que os médicos estão muito desatualizados na questão do clima, que é outra situação de agravamento para a mulher e para os homens, da infertilidade, das doenças cardíacas e também, hoje, nós estamos fazendo das relações com as doenças de câncer, ou com o câncer. Sexualidade ainda é um tabu, né? É, porque os pais não acham que vai acontecer com eles. Então, amanhã não, porque amanhã não tem ambulatório. Mas eu chego lá no HC, aí tem uma menina que diz assim: ai, doutora, já não sou mais BV. Para quem não sabe, BV é boca virgem. Ela tem 13 anos. Aí uma ou outra.
13, 12, 14. E eu falei: "Ah, é? E você?" "Ah, eu beijei." "E quanto você beijou?" 8 numa festa. Eu podia fazer careta. Eu digo: "E você, você gostou?" "Ah, só de um, os outros não sabiam." Eu falei: "E no dia seguinte, não, nenhum olhou para mim." Ou então um só olhou. Então, ela fala assim: "Ai, mas não conta para minha mãe, a minha mãe não está preparada." Então, hoje, atividade sexual para os pais que não sabem, está em média 14, 15 anos. E um ano ou um mês, no máximo 3 meses de um namoro, vai acontecer a primeira relação. Os pais ainda são os últimos a saber. Se você acredita que a sua filha tem relação aos 30 anos, tudo bem, fique com essa ilusão. A Eu digo, a maior parte do Brasil é 14, 15. E aí as adolescentes procuram a gente e falam: "Doutora, eu tenho 20 anos, eu ainda sou virgem. A senhora acha que eu estou normal?" Quer dizer, então a sexualidade é um tabu, ela faz parte do plano de vida, ela é confundida com a atividade sexual. A sexualidade é uma expressão natural e que ela não deveria ser, não é incentivar, ela devia ser discutida. E a minha frase fundamental que eu digo: não tem mulher fria, tem mulher mal esquentada. Mas as mulheres fingem, porque ainda é um tabu elas dizerem que não tem prazer. Agora, como é que uma mulher vai sentir prazer se ela não for acariciada, olhada, ouvida, se ela tiver medo de engravidar, se ela tiver medo de não agradar? Agora, tudo que nós falamos aqui, estamos falando, cai numa palavrinha mágica chamada educação, né? A educação, ela é a transformação. É. Eu tive hoje na escola, porque a gente está fazendo um projeto, eu falei que eu ia falar aqui, que é tem a casa do adolescente, em volta tem as escolas. Então eu procurei pessoalmente, fui nas escolas, no Alves Cruz, na Fernão Dias e no Guaraci. Por quê? Eu fui conversar com os pais para que mandem os seus adolescentes. E quando eu terminei a palestra, eu posso mandar meu outro filho, que também está na outra escola, ele está sofrendo muito. Então, eu acho que a educação, ela tem que abrir espaços para falar de sexualidade, de saúde mental, tem que criar, através das associações pais e mestres, espaço para que os pais possam falar, porque os pais também estão sofrendo muito. Perfeito. Em O Gosto de Ser Mulher, a senhora defende que não existem mulheres frias, mas sim mulheres que não conhecem o próprio corpo. Pode explicar melhor essa ideia? Então, eu fui no Jô Soares, né? Sim. E eu tenho muito carinho pelo Jô. Ele me deu muito medo, né? E aí ele pegou, começou a brincar e falar: "Doutora, que história é essa do tamanho?" Eu falei: "Olha, Jô, não é o tamanho, é o tamanho do carinho. Claro, se você eu atendo mulheres cujo tamanho é muito grande, que o tamanho do órgão genital é muito pequeno e que as pessoas ficam muito atrapalhadas, mas o tamanho do carinho é o maior." Aí eu disse: "Elas não conhecem o próprio corpo e não conhecem o próprio direito." E eu acho que agora está mudando, porque muitas mulheres que eu atendia: "Ai, doutora, meu marido reclama, eu não tenho prazer, ele diz que eu sou defeituosa. A senhora acha mesmo?" E eu falava: "Por que que você acha?" Aí eu perguntava: "Como ele é? Quanto dura a relação?" 1 minuto. Eu faço uma roda de conversa e pergunto para os adolescentes: "Quanto vocês acham que demora uma relação?" A menina: "Ah, meia hora, 40 minutos." E o menino fala: "Ô louco, é muito tempo." Quer dizer, então acho que a mulher conhecer o próprio corpo, mas os próprios direitos. Por isso que eu digo, não tem mulher fria, tem mulher mal esquentada, mas não é esquentada na carícia, é esquentada na vida, esquentada no conhecimento, esquentada na esperança do futuro. A senhora acha que as pessoas mudaram para melhor ou para pior depois da pandemia? Tamanha
Eu tenho me feito essa pergunta todos os dias. Eu esperava que melhorasse para melhor. Eu Não acho que não. aconteceu. Elas esqueceram o coletivo. Quer dizer, aquele coletivo que era de dividir, talvez isoladas dentro de casa, elas tiveram dificuldade de conviver. Então, as pessoas estão mais egoístas agora. A gente tem que retomar mais desesperançosas, Egoístas e intolerantes, né? intolerantes, intolerantes. Ninguém aguenta nada, a cobrança aumentou, a culpabilização aumentou. Então, eu acho que esse isolamento dentro de casa, com famílias brigando e tudo, eu acho que tirou a esperança do coletivo. Então, eu acho que hoje um adolescente falou para mim: a saúde minha é também do outro. E eu disse: a saúde minha, do outro e dos outros. Claro, Então, claro. eu acho que a saída é uma vacina contra a violência, uma vacina contra a intolerância, uma vacina contra a desesperança e uma vacina contra o egoísmo. Como eu não tenho essa vacina, vou continuar falando. É verdade. Em O Prazer de Ser Mulher, a senhora reúne relatos clínicos sobre sexualidade feminina. O que mais te surpreendeu nessa apuração? Olha, me surpreendeu muita coisa da mulher que é traída. A mulher que é traída, ela fica tão mal, principalmente quando ela é traída por uma mais nova. Então, eu nunca pensei que a traição doesse tanto. E quando você faz um livro, você acha que vai falar mais. Claro, hoje a menopausa é um tabu, todo mundo fala da menopausa. Então, se eu fizesse o livro agora, com certeza a menopausa teria um papel muito importante. Mas quando você fala da menopausa, além dos calores, ela fala: eu não tenho prazer, meu marido está reclamando, meu companheiro está reclamando, a minha companheira está reclamando, nos casos homoafetivos. E a minha doutora, eu estou muito feia lá embaixo. Eu estou muito com pouca lubrificação. Então, nesse livro, e agora, o que me tem medo, o que eu fico muito mal, é da autoestima da mulher, que ainda não é suficiente. A mulher foi para o mercado de trabalho, empoderou-se, ocupou os cargos, mas continua ainda. E esse outro, o que as mulheres Não dizem não aos dizem homens. aos homens? Então, elas não dizem aos homens exatamente isso, que elas têm medo de não agradar. Elas mentem. Eu, assim, quantos casos eu atendi de mulher, doutor, eu nunca tive prazer, mas ele nunca soube. E agora, né, essa assim, aí você pergunta, e tem mulher que diz assim: ah, o meu marido coitado, meu companheiro coitado, reclamava de mim. Aí ela muda de companheiro. Sabe que eu era normal e não sabia? Hum, Quer dizer, então, é. muitas. Agora, foi muito interessante. Pós-pandemia teve uma coisa engraçada. Muitas pessoas foram para as redes sociais e encontraram os ex-amores. Os ex-amores da infância, porque Sim, aí da época da juventude e é tal. da juventude. Aí tem muita paciente minha dizendo assim, primeiro, eu me desiludi, ele envelheceu, claro. Agora tem outra, sabe que ele me lembrou muita coisa e gostaram de namorar. Então uma coisa que é boa é que muitas mulheres com mais de 60 estão namorando, estão vivendo paixões, estão beijando melhor. Agora, elas não dizem nunca que elas têm medo de não agradar. Elas não dizem nunca: "Ai, estou com corrimento, preciso me tratar". Elas não dizem nunca: "Eu estou com medo da minha vagina ser muito larga". Elas não dizem nunca para os homens: "Eu tenho medo do meu corpo". Elas dizem para mim: "Doutora, a senhora acha que eu estou com celulite?" E eu falo: "O homem não percebe a celulite, quem percebe é você. Faz de conta que você não tem". Quer dizer, aí umas falam assim: "Sabe que foi verdade, aquela dica que a senhora me deu?"
Eu dou muita risada, porque é muito. Elas contam muita coisa para mim. Eu acho que é a grande vantagem. Sempre contaram, mas agora que eu estou mais velha, e elas contam tudo para mim. Para a gente encerrar a nossa agradável conversa, o uso excessivo de telas afeta o libido e o relacionamento de novas gerações? Sim, tem uma palavra, tem um neurologista que chama Lamberto Maffei, ele é neurologista, ele provou o seguinte, que quando você tem uma outra língua, por exemplo, você invade um país, aí você obriga a língua. Aí as emoções ficam noutra língua, você não consegue. E as telas é uma invasão. Você fala outra língua. E aí você não consegue ter as emoções. Ele diz isso, mas cada dia eu estou pensando. Quer dizer, é como se você tivesse uma outra língua falando. E aí, como você fala outra língua, você não consegue pensar na outra língua. E se atrapalha toda. Então, o tempo de tela, para mim, é uma escravidão. E eu sou muito a favor da liberdade. Não posso aceitar escravidões. É certo, é certo. Doutora Albertina, fiquei muito feliz mesmo com a sua presença e com a nossa conversa. Eu acho que foi bem produtiva para quem está nos assistindo, não é? Olha, eu estava pensando aqui que acho que foi uma entrevista que eu falei muito com o meu coração, porque vocês fizeram muitas perguntas, eu me emocionei ali, eu não esperava ver na tela o que eu vi, e eu que te agradeço, foi quase Imagina, uma imagina, imersão. imagina. A senhora será sempre bem-vinda Pode me no nosso convidar, eu programa. posso, eu sou muito, tenho muito afeto pela Zenilda, muito afeto por você, muito obrigada. Eu estou olhando a câmera, aprendi isso na vida. Quando a gente vê câmera dando risadinha, é porque você foi bem, porque às vezes não é sempre. Eu olhei a menina ali de óculos também, ela sorrindo um pouco. Ó, uma dica, hein? Quando vocês forem dar entrevista, não olha para o entrevistador, olha para a câmera, que aí fica mais fácil. É. Muito obrigado mais uma vez. E ao espectador amigo, espero que tenham gostado dessa aula que a doutora Albertina acabou de dar, tá bem? Até a próxima edição, se Deus quiser. Fiquem com Deus.